Bom, hoje a gente vai falar sobre o medo mal adaptativo, o medo que é patológico, o medo que não nos faz bem, aquele medo que nos prejudica, porque existe o medo que é um medo normal, que é humano. O medo o que que é? É uma avaliação, na verdade, né, cognitiva do nosso pensamento sobre uma situação qualquer. Então, por isso que para cada pessoa, frente a uma adversidade, uma dificuldade, um animal, por exemplo, peçonhento, um sujeito que se aproxima de uma forma suspeita, o medo vai ter uma conotação. Isso varia de sujeito para sujeito, porque é uma avaliação cognitiva, é muito pessoal. Depende das vivências do sujeito. Esse é o primeiro aspecto. Então, hoje a gente vai falar do medo mal adaptativo, aquele medo que não nos faz bem, ok? Muito bem. Então, o medo é uma função normal, humana, é responsável pela nossa sobrevivência. Não fosse o medo, a raça humana não estaria aqui. Esse é um aspecto importante. Ele é fundamental. O problema do medo é que cada vez que a gente sente o medo, aumenta a nossa ansiedade. Nós ficamos mais hipervigilantes, temos uma série de reações fisiológicas, outro dia eu vou falar sobre isso, reações fisiológicas do medo, que nos fazem alterar a nossa percepção. Então, o medo mal adaptativo nada mais é do que uma avaliação errônea do organismo naquele momento. Uma avaliação equivocada ou exagerada sobre uma situação. E o que faz em geral? Faz o corpo parar, faz o sujeito parar, faz a gente evitar. E cada vez que a gente evita uma situação dessas, a gente sente alívio. Só que é um alívio falso. Eu não vou apresentar meu trabalho, melhor não entrar no grupo, eu não quero ir lá, eu não vou no shopping, tem muita gente. A gente tem um alívio imediato frente ao medo. Só que cada vez que a gente deixa de enfrentar, esse medo inicial desadaptativo, ele começa a se transformar em algo fóbico. Pode se transformar em várias ainda transtornos de ansiedade, tá? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, crise de ansiedade, agorafobia, uma série de coisas, mas ele vai ficar fóbico. Então, tudo que você não enfrenta, cada vez mais aumenta o seu medo. Cada vez mais você sente alívio ao não enfrentar. E é uma espiral negativa descendente que vai te deixando cada vez você sai menos, cada vez você enfrenta menos, cada vez você fica mais parada, cada vez mais a sua vida empobrece. Então é preciso, quando está com medo mal adaptativo, buscar aí a terapia para poder te ajudar, enfim, o apoio familiar, uma série de coisas, rotinas, para que você possa enfrentar esse medo mal adaptativo, porque senão ele paralisa e impede ao menos de você viver plenamente. Tem um autor espiritual, Hammett, que diz que o resultado do medo em nossas vidas é justamente essa perda do poder de agir e pensar com espontaneidade. Então, uma última frase para a gente pensar: tudo que permanece, tudo que eu não enfrento, permanece e aumenta, e cada vez mais eu vou piorando nesse processo. E não tem como o resultado ser pior se a gente decidir não enfrentar. Bora lá, gente, a gente tem força, a gente consegue, bora!